Meus irmãos, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João. Está lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse. 1 João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu vou me ater apenas a um versículo. 1 João, capítulo de número 4, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Eu estou um pouco, não sem jeito, porque essa é a palavra de Deus, mas fiquei um pouquinho assim de falar essa palavra hoje, mas na verdade depois eu orei e falei com Deus, falei, se é assim é porque o Senhor está confirmando. Quinta-feira nós estivemos aqui, no final do ensaio eu vim aqui porque eu ia fechar a igreja, e depois daquele ensaio eu saí daqui pensando na grandeza de Deus. E ontem, quando nós cooperamos lá na Assembleia de Deus Calvário, o pastor pregou sobre a grandeza de Deus. Só que eu já tinha a minha mensagem preparada, ele roubou minha mensagem. Eu falei isso para ele depois do culto. Eu falei, pastor, o senhor pegou minha mensagem. Não foi com os mesmos tópicos, mas ele pegou minha mensagem. Mas aí eu tive como confirmação de Deus, eu falei, então é isso que Deus quer que nós falemos, quer que realmente fale. Porque eu cheguei em casa já meia-noite, irmãos, o culto foi até um pouquinho mais tarde, os irmãos que estavam lá sabem. Acabou quase 11 horas. Teve uma parte cívica e depois a mensagem se estendeu. Quando nós fomos para a janta já eram 11 horas e eu sentei com o pastor e falei, o senhor tomou minha mensagem de amanhã, vai lá e prega agora de manhã. Ele não quis. Mas Deus é bom, Deus é bom. Eu fiquei pensando desde quinta-feira nesse versículo. 1 João 4,4, Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós declaramos isso muitas vezes. E nós usamos isso até às vezes como, não, Deus é mais. Deus é maior. E a gente usa isso no nosso dia a dia, mas muitas vezes não é isso o que acontece na nossa vida. Parece que a prática dessa palavra é um pouco diferente. A prática dessa palavra passa um pouco longe daquilo que nós declaramos. Porque Deus é maior, Deus é grande, Deus é bom. Nós cantamos aqui hoje, cantar é tão lindo, eu sempre falo isso. É mais fácil aqui do que no dia a dia. É mais fácil declarar a grandeza de Deus aqui do que no nosso dia a dia. É mais fácil viver o Deus é maior quando nós cantamos aqui a grandeza dele do que no nosso dia a dia. Porque no dia a dia, quando os problemas surgem, nós nos pegamos ou encolhidos, ou então desacreditando, ou então pensando, será que é, será que não vai ser? E hoje de manhã até o pastor Ron falou assim que Satanás, uma das ferramentas de Satanás é diminuir as nossas boundaries. Cadê a Jéssica, minha tradutora? Os nossos limites. Obrigado, Jéssica. Por isso que eu tenho uma tradutora aqui na igreja. Diminuir os nossos limites. A gente, muitas vezes, Deus tem um propósito para nós, dentro da sua grandeza. Ele olha para você desde a eternidade, faz você nascer, cria você e fala, esse aí vai ser tal coisa no meu reino.
Mas o diabo vem e fala assim, não, não é bem assim não, e vai diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco, nós começamos a aceitar aquilo como vontade de Deus na nossa vida, e não é. Muitas vezes nós temos que pisar um pouquinho fora. Nós temos que ir um pouquinho além para dizer, não, não é só para isso que Deus me chamou, tem mais do que isso. A pergunta que eu faço para nós aqui sempre, é para isso aqui que Deus nos chamou. Eu já perguntei isso para Deus. Eu sou muito sincero com os irmãos, uma vez nós tínhamos aqui uns 10 crentes. E eu me ajoelhei aqui e comecei a orar a Deus sozinho. Não lembro se foi de dia ou de noite, que às vezes eu estava aqui, eu ajoelhei aqui, comecei a orar a Deus e falar assim, Senhor, foi para isso que o Senhor me trouxe aqui? Será que não tinha ninguém aqui para pastorear 10 crentes? Será que é isso aí que Deus quer de nós? Será que Deus nos chamou aqui para fazer uma parte de uma igrejinha? E eu não estou diminuindo o nosso valor com isso. Eu só estou tentando te mexer um pouquinho com o seu raciocínio. Será que Deus te chamou só para isso? Para trabalhar ali naquela fábrica, para trabalhar ali atrás daquela máquina, a trabalhar ali fazendo aquela limpezinha, trabalhar ali fazendo aquele schedule que você faz, aquela carpintaria que você faz? Foi para isso que Deus te chamou aqui? Eu creio que Deus é maior do que todas essas coisas. Eu creio que os limites de Deus para nós são sem fim. Eu creio que Deus tem muito mais para nós. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre esse Deus que é grande. Ontem nós já ouvimos, e hoje eu só vou acrescentar um pouquinho. Quem esteve lá? Quem não esteve, ouve de novo. Deus é maior. E quando nós falamos que Deus é maior, eu estou falando de um maior que nós não conseguimos medir. Isaías, no capítulo 40, mostra que Deus é maior que o universo, Deus é maior que os reis da terra, Deus é maior do que tudo que você imagina. Só para nós termos uma ideia. Dos versículos 12 ao 15, Isaías fala assim, ou melhor, Deus diz assim, quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com o peso e os outeiros em balanças? Deus começa a fazer essas perguntas. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas para ele, ou por ele, como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Está falando um pouquinho aqui da grandeza de Deus. Eu não vou discorrer sobre isso aqui. É só para você pensar. Durante os dias ou os anos de tribulação de Jó, porque dizem os estudiosos que durou de 6 a 8 anos aquele período da vida de Jó. Jó, no livro dele, com 42 capítulos, faz 16 perguntas a Deus. Deus não respondeu. Jó perguntava, Deus não respondia. Jó falava e Deus não respondia. E aí, lá no capítulo 38, Deus vem falar com Jó. E Deus, em Jó, enquanto está fazendo o seu discurso, Deus aparece e vem um redemoinho e toma Jó. E Deus começa a fazer perguntas para Jó. E essas perguntas mostram a grandeza de Deus em uma medida que nós não podemos imaginar. Porque Jó não tinha noção de quem era Deus. Jó conhecia a Deus de ouvir falar. E talvez essa seja a nossa situação. Nós entramos na igreja, nós aceitamos a Jesus, mas nos falta experiência com Ele. Falta um encontro desse, um redemoinho, alguma coisa forte que vem na nossa vida e nos traz uma experiência forte com Deus. E Deus então começa a responder as perguntas de Jó, fazendo 70 outras perguntas. Quando você pega o livro de Jó,
e começa a ver quantas perguntas Deus fez para ele a partir do capítulo 38. Deus começa dizendo para ele: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando eu pus fundamento na terra. Faze-mo saber se tens inteligência. Deus ainda tira uma casquinha. Você é tão esperto assim, me fala, onde você estava quando eu estava colocando os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? São perguntas. Ou quem encerrou o mar com portas? Quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Deus começa a fazer uma série de perguntas. O que mais impressiona a minha limitada inteligência é que esse Deus, que é maior que o universo, que é o Criador, que está fora dele, que vê ele como um grão de areia, se importou comigo e com você. Ele se importou tanto comigo e com você. A Bíblia diz que ele amou tanto, tanto você. A expressão em português é inatingível, inalcançável, porque Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como expressar esse amor, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus continua fazendo muitas perguntas. Eu não vou passar por todas elas, depois você lê lá em Jó 38. Mas esse Deus, o nosso Deus, é maior do que o universo. E Ele se importa com você. Eu já disse aqui para os irmãos, às vezes eu tento explicar a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, essas coisas para os nossos alunos. E às vezes eu me sentia tão difícil explicar isso, porque isso é inexplicável, não é? E um dia acho que foi uma revelação de Deus, ou eu não sei se eu li em algum lugar, não sei de onde veio na minha cabeça. Porque quando você olha aquele mapa mundi ali, é só a Terra. É o globo terrestre. E aí você pega o sistema solar. Você pega o Sol, os planetas em volta do Sol, as suas luas, os seus asteroides, tudo que ele tem. Coloca dentro dessa galáxia que nós vivemos. E depois junta dentro de um universo com milhões de outras galáxias. E você vê tudo dentro de um cosmos que Deus não está nele. E na minha cabeça, para explicar essa eternidade de Deus, essa grandeza de Deus, é que o Steve Jobs criou esse negócio aqui, chamado iPad. Mas ele não está aqui dentro. Sabe qual que é o nosso problema? Nós comparamos Deus a um homem. Como que ele fez esse negócio todo? Irmãos, quem mede, quem coloca as águas dos oceanos na palma, na concha da sua mão, não é alguém que precisa ficar dando explicação para mim e para você. É alguém que está acima de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é maior. E talvez, eu não sei por que Deus tem batido tanto nessa tecla no meu coração, porque talvez você esteja sentindo que os seus problemas são grandes demais. Deus é maior que o seu problema. Deus é maior que todas as coisas. Deus é maior do que a morte. O nosso Deus, o nosso Jesus é maior que a morte. Jesus passou por todas as provações que nós passamos. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,15 que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o nosso Jesus. Agora, existe um inimigo que nós não podemos vencer.
E esse inimigo se chama morte. A morte vem para todos. E eu já explico o que eu quero dizer. Antes que Jesus viesse, a morte tinha triunfo sobre nós. Todos nós estávamos sujeitos a ela. O Antigo Testamento não tem esse conceito de vida eterna, de céu e inferno. No Antigo Testamento não existia esse conceito, então a morte era o fim de todas as coisas. O conceito de céu e inferno vem com Jesus. E aí, a morte, ela era o maior inimigo da humanidade. Uma vez morto, acabou tudo. Quando Jesus veio, ele veio não só para libertar os cativos, ele não veio só para te dar salvação para a vida eterna, mas ele veio para aniquilar a morte de uma vez por todas. Jesus veio para destronar a morte. O primeiro encontro que Jesus teve com a morte, eu não sei se foi o primeiro, mas é um dos primeiros ali. Nós vamos ver lá em Lucas 7. Jesus está com seus discípulos, entrando com uma grande multidão na cidade de Naim. E vem uma outra multidão saindo da cidade de Naim. A Bíblia diz que uma mulher viúva carregava o caixão do seu filho e uma grande multidão a acompanhava. Jesus faz o antiético, faz aquilo que não podia fazer, faz aquilo que todo mundo aqui sabe, quando uma procissão de um funeral vai passando, os carros param, Jesus entra no meio. Porque Jesus vem para interromper as nossas vidas, Jesus vem para interromper as nossas agendas, interromper aquilo que nós programamos como sendo o certo para nós. Ele entra no meio daquela multidão. A Bíblia diz, Lucas relata isso de maneira tão linda, diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Quando ele viu aquela mulher chorando, ele se moveu de íntima compaixão. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós não ganhamos mais, nós não fazemos mais, nós não alcançamos mais, porque nos falta compaixão. Nos falta compaixão. Na parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que o pastor passou, o sacerdote passou e não se importou. O levita passou e não se importou, porque serviço cristão ou serviço religioso para eles era só dentro da igreja. Nós temos que ter um cuidado enorme para nós não cairmos nisso. O sacerdote ele não conhecia o que era serviço religioso fora. Ou para nós, serviço cristão fora. E aí é onde nós caímos na armadilha da religião. Porque nós somos bons crentes aqui dentro. Mas quando nós vemos alguém lá fora, pastor, é meio perigoso. Um dia desses eu ia passando, tinha uma mulher sentada no murinho chorando. Eu não consegui continuar. Eu parei meu carro, desci, fui lá, senhora, está tudo bem? A mulher estava passando mal, o marido, já tinha ligado para o marido estava vindo, estava com problema. Chamaram a ambulância e a mulher socorreu, mas eu fiquei ali até, a ambulância socorreu a mulher até que ela socorresse, eu fiquei. Falei de Jesus para eles, para os dois. Mas nós precisamos ter mais compaixão. O fato é que nós não temos nem olhos para isso. Eu acho que o sacerdote não parou por falta de compaixão só. Não chegou nesse ponto de compaixão. Não parou porque ele não viu. Porque hoje, o mendigo caído lá no chão, nós não vemos mais. Porque hoje a pessoa que precisa nós não vemos mais. Nós esquecemos que aqueles que nós convidamos, que não vêm, a casa precisa ser cheia. Então vai pelas ruas, pelos valados, pelas vielas, pelas favelas, seja lá o que for, chame para que venham. Porque o banquete não pode parar. Jesus se moveu de compaixão por essa mulher. Jesus tinha essa íntima compaixão. Sabe por que você está aqui?
porque alguém se moveu de íntima compaixão por você um dia. Lá no céu, alguém olhou na eternidade e disse: eu tenho um povo que eu preciso salvar. A minha grande pergunta para nós como igreja é: o que estamos fazendo aqui? E o que é que tem nos parado tanto? O que é que tem nos impedido tanto de fazer? Será que são os nossos trabalhos ministeriais? Eu me incluo aqui. Será que são as nossas agendas? Eu vou ser sincero para os irmãos, às vezes eu não consigo cumprir a agenda. E não é uma justificativa, por favor. Mas mais pessoas poderiam estar envolvidas. Eu quero aqui abrir outro parênteses e louvar a Deus pela vida da irmã Márcia. Irmã Márcia, muito obrigado. Porque do dia que eu coloquei a senhora lá dentro da casa da Lívia, que eu fiz a conexão, nunca mais houve separação. E para a glória de Deus, a Lívia passou pela cirurgia e vai para casa hoje, em nome de Jesus, Deus permitindo. Irmãos, tem hora que nós precisamos pisar fora do barco. Nós precisamos nos mover um pouquinho mais com o problema das pessoas, sim. Pastor, todos nós temos problemas, mas a gente vai ficar olhando para o nosso umbigo e esquecer do outro lá fora. Às vezes, irmãos, basta só você dar um passo. Jesus, um dia andando com os discípulos, ele começou a olhar e ver as multidões que estavam desgarradas, como quem não tem pastor, andando por aí. E a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Muitas vezes eu estou andando, e eu não sou mais santo que ninguém, mas muitas vezes eu estou andando dentro dos mercados, na rua, e eu fico olhando as pessoas, os drogados, os bêbados, essas pessoas que estão por aí doidas, e eu fico olhando como ovelhas que não têm pastor, e eu digo para mim mesmo: onde está a nossa igreja? Onde que eu e você estamos? O que estamos fazendo? Nosso Deus é maior do que isso. Jesus teve íntima compaixão dessa mulher, e eu abri esse parênteses aqui só para te chamar um pouquinho a atenção. Jesus, a Bíblia diz que ele chega para aquela mulher e diz: não chores. E ele fez algo inesperado. Ele toca o esquife. E os que levavam aquele esquife parou. E ele disse ao jovem: a ti te digo. Veja que ele tocou o caixão. Ele tocou o esquife. É um caixão. E quando ele tocou, todo mundo parou. Talvez porque fossem dizer: não, isso não pode. Como que pode alguém vir e parar um enterro? Ele toca o caixão e diz: para aí. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E a expressão que Lucas usa é: e o que fora defunto. Ele estava morto. Levantou-se, assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. Agora, para aqui um pouquinho, porque se não der eu não termino, mas eu quero que você ouça algo. Pastor, era Jesus. Era Jesus. Quem sou eu na ordem do dia? Eu não sei. Eu só conheço a Bíblia. E a Bíblia diz que coisas ainda maiores. É que nós não entendemos essa palavra. Diminuímos os nossos limites. Estamos dentro do nosso quadradinho, aceitando tudo, reconhecendo tudo como vontade de Deus. Claro que se Deus não fizer, nós vamos aceitar. Mas como filhos nós podemos pedir. Eu não vejo Pedro e João dizendo assim: Senhor Jesus, tem misericórdia, se o Senhor quiser, levanta aqui esse moço, Senhor, na entrada do templo. Oh, meu Deus, se for da tua vontade. A igreja falta ousadia, falta santidade,
Falta estarmos na presença de Deus. E quando nós fizermos isso sem busca de holofotes, sem orgulho, com o nosso ego no lugar onde nós cantamos hoje. Lembra que nós cantamos hoje? Quando a mão poderosa de Deus o teu ego tirar, entrega o teu ego na mão de Deus. Coloca você no seu lugar. Coloca o seu ego no seu devido lugar e se transporte para os braços do Altíssimo e você vai ver o que Ele é capaz de fazer com a sua vida. Ai, meu Deus. Ninguém acredita, só uma meia dúzia aí. Depois nós vamos ver Jesus encontrando um outro morto. Jesus vai a Gadara, expulsa aquele demônio lá, volta, e quando ele atravessa o mar, vem um homem a ele, diz assim: Jesus, tem misericórdia que minha filha está à beira da morte, ou está à morte. Jesus fala, vamos lá. O nome desse homem era Jairo. Jesus vai até a casa de Jairo, e quando ele chega na beira da casa de Jairo, vem a má notícia. Para de importunar o mestre, porque ela morreu. Sua filha não vive mais. Tá bom, Jesus, chegamos tarde, deixa para lá esse negócio. Os crentes, né? Se tivesse orado 10 minutos antes, hein? Se o obreiro tivesse chegado aqui 10 minutos antes, se a irmã tivesse passado lá ontem, agora já foi, não dá mais. Agora vai ter mesmo que fazer isso, vai ter mesmo que fazer aquilo, e a gente vai nos conformando a isso. Jesus fala assim, não, peraí, fala para esse povo tudo ficar fora. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Mas tem já o povo chorando lá dentro, tira tudo. Tira tudo. Eram as carpideiras, né? As que choravam, ganhavam para chorar. Tem gente que ganha em cima da sua morte, da sua desgraça. O diabo, ele promove isso. Jesus fala, tira todo mundo, sai todo mundo, eu só quero aqui Pedro, Tiago. Eu fico imaginando por que ele chamou Pedro, Tiago e João. Aliás, eu fico imaginando por que ele chamava Pedro, Tiago e João para tudo. Ele tinha 12 discípulos. Se alguém souber aí, me explica um dia. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus em tudo, na transfiguração, no momento da oração no Getsemane. Os outros sempre estavam um pouco atrás. E aí Jesus chama Pedro, Tiago e João, vem. Jesus não fez muita coisa não. Fecha a porta aí, fechou? Talita, cumi. Que significa, menina, levanta-te. E a menina levantou. Talvez isso não te emocione mais. Talvez isso não te excite mais. Mas meu coração ainda queima, porque eu sou missionário, porque eu quero ver a obra de Deus sendo feita com paixão. Porque eu quero ver a obra de Deus acontecendo nas nossas vidas. E através das nossas vidas. Menina, levanta-te! Jesus encontrou a morte outras vezes, com Lázaro e talvez com outros. Lá na cruz do Calvário, Jesus encontra a morte de novo. Agora está tudo acabado. Você ressuscitou, mas agora é você que vai passar por ela. Ah, irmãos. Crucificaram Jesus. Sepultaram Jesus. E quando o homem olhava e dizia assim, acabou. A Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas da terra. Tomou para si as chaves da morte e do inferno. Levou o cativeiro, todos aqueles que haviam morrido antes dele. Ele pregou o evangelho às partes baixas, lá para aqueles que estavam lá no seio de Abraão, e os levou. É como se ele pegasse o pacote completo e levasse para a glória. E agora, ele vem lá em Apocalipse e diz assim, eu sou, em Apocalipse 1, o Alfa e o Ômega, e eu tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos.
Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Aí o apóstolo Paulo vem, irmãos, com ousadia e diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que o pecado. Ele é maior do que o inferno, porque Ele é o Deus vitorioso. Ele é maior. Mas Jesus é maior do que o meu e o seu pecado. Eu vou encerrar. Porque muitas vezes nós pecamos. Somos seres humanos. Estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos a cair. E quando nós caímos, parece que o mundo desaba em cima da gente. Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Aquele negócio forjado, suspeito que trouxeram para Jesus? Ó, mestre, pegamos ela em pleno ato de adultério. O homem fugiu pelo telhado, né? Porque não fala do homem aqui. Deve ter cavado um buraco e nunca mais acharam ele. Porque só trouxeram a mulher. Não trouxeram porque ela foi pega em ato de adultério. Trouxeram porque queriam pegar Jesus. Essa história, ela é profunda. Mas vamos lá. A mulher estava para ser apedrejada. E Jesus lança aquela palavrinha lá, se alguém não tem pecado, significando que todos nós pecamos. E alguns estudiosos do texto original até desafiam um pouco mais, dizendo se alguém nunca pecou com ela. Porque dizem que ela tinha uma vida um pouco mais fácil. Dizem, não está explícito aqui. Mas o fato é que Jesus, se alguém não tiver pecado, lance a primeira pedra. E todos saem. E Jesus pergunta, onde estão os seus acusadores? E ela diz, não tem ninguém aí, ninguém me acusou. Ele disse, se não tem ninguém, se ninguém te acusa, eu também não te acuso. E Jesus dá a palavra final, vá e não peques mais. Jesus não estava falando para ela que a partir dali ela tinha que ser santa, irrepreensível, sem nenhum outro pecado. Mas Jesus estava falando exatamente naquela área. Porque nós caímos, parece que nós somos Israel e comparam-nos como Israel de Deus. A igreja ama, né? Vocês são Israel de Deus, aleluia! O novo Israel. Mas nós somos como Israel. Porque quando você lê a palavra de Deus, Juízes principalmente, você vai ver Israel caindo no mesmo pecado, de novo, e de novo, e de novo, e aí você olha para a sua vida. Parece que o pecado ele vem e bate ali todo dia. O mesmo, né? E a gente vai caindo, Só que nós precisamos crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos crer que Ele é maior. Quando nós falamos que Jesus é maior que o seu pecado, não é só para te perdoar, é para te libertar dele. E tem gente que vive com o pecado do passado. Porque eu tinha que ter feito isso, porque eu fiz aquilo, porque se eu não fizesse, porque... E a gente vive... A palavra de Deus diz em Hebreus 10:7, e jamais lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. É promessa de Deus. Isaías 43:25, e eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Veja bem, Jesus não te perdoa por amor de você, Ele perdoa por amor dele. Parece estranho, mas é verdade. É porque Ele cumpre com a palavra dele. Porque se fosse pela sua e pela minha fidelidade, Ele já tinha matado a gente faz tempo. Porque nós não somos fiéis. É pelo amor da palavra dele. E dos teus pecados não me lembro. Aí Paulo vem no Novo Testamento falando em Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação. O nosso Deus, o nosso Jesus é maior do que o pecado que te cerca. É maior do que o pecado que me cerca. Paulo termina Romanos 8 dizendo, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
E aí ele explica para você entender melhor. Às vezes eu estou conversando com alguém e eu falo, deixa eu desenhar que você não entendeu. Parece que Paulo está desenhando aqui para nós. Ele diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Pensa nisso. Deus não poupou o seu filho por você. Ele enviou o seu filho por amor a você. Por amor à sua vida, à sua salvação. Nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo. O inferno que o diabo faz na minha cabeça todo dia com esse negócio do meu passado. Paulo desenha para você de novo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pergunta. Quem é que pode acusar-nos? Ai, o diabo. Mas ele fala assim, mas é Deus quem os justifica. Quem pode nos condenar ou quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí vem a pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar desse amor? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E aí vem uma revelação que você precisa lembrar de vez em quando. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Por amor dele, nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em Cristo e em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderá? Deus é maior que o teu e o meu pecado. Mas é bom que você saiba que Jesus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Ele tira de uma vez por todas. Eu sei que nós temos pessoas bem próximas a nós que não estão aqui por causa do peso do pecado. O mundo atrai. O mundo nos engana. E aí o pecado pesa. E aí vem a mentira do diabo. Não dá mais. Acabou para você. Já era. E você aceita isso. Irmãos, está na hora de nós nos colocarmos como verdadeiros cristãos. E não aceitarmos as coisas que o diabo fala para nós. Deixamos de acreditar, deixamos de fazer, deixamos de buscar, deixamos de ser o que poderíamos ser, com todo o potencial que Deus colocou em nossas vidas, porque nós acreditamos naquilo que o diabo tem falado para nós. Eu sei que hoje você vai sair daqui pensando mais uma vez. Que palavra, né? Mas eu quero que você expanda, não só na sua mente, mas no seu coração, o sentimento de que Deus é maior do que tudo isso e que Ele te chamou para um propósito maior. Você não veio aqui só para isso que você está fazendo. Você não está aqui só para esse servicinho, esse dólarzinho, essa coisinha que você está fazendo que é tão miúda perto do plano de Deus que tem Ele para você. Creia e se submeta, porque Deus quer fazer coisas grandes e nós não podemos ficar só no discurso. Pastor, o que nós vamos fazer então? Não, pastor, vamos fazer. Faça. Porque eu vou ser sincero para você, se eu tiver que fazer parte de tudo, minha esposa está aqui.
Pode dar a carta de divórcio que eu vou e faço tudo. É sério. Irmãos, todos nós temos afazeres. Todos nós temos coisas a fazer. Faz anos que nós estamos orando para Jesus nos dar almas. E eu já falei, Deus já falou no meu coração, eu já tenho dado. Vai e conquista. Aí Deus dá e a gente fica assim, não, mas está tão bonitinho aquele presente ali, né? Olha lá, presentinho bonitinho. Deus que me deu. Mas o que é? Ah, nem sei. Mas abre. Ah, não tenho ousadia o suficiente para abrir. Vai. Põe a mão no arado. Participe. Não espera que eu inicie algo especial para você fazer parte. Entra no que a igreja já tem e vamos começar a colocar fogo nisso aqui, porque a nossa oração Deus já tem ouvido. Tá difícil até para dar aleluia, né? Mas é verdade, Deus já ouviu a nossa oração. E Ele quer responder, Ele quer fazer, mas nós precisamos pôr a mão. Porque tem coisa que Deus não vai descer aqui para fazer, tá? Ele usa você e eu. E aí nós ficamos esperando o pastor. E o pastor corta em 50 e faz. Mas não tem jeito. Por isso que nós somos um corpo. Porque talvez eu seja o dedinho mínimo do pé. E talvez você seja muito mais do que eu. E está aí sentadinho e não consegue fazer. Porque você não põe a mão. Deixa Deus usar a sua vida, porque Ele é maior na sua vida. Amém? Fique de pé. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos instrui e te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e cremos, Senhor, tu és maior, tu és grande, tu és o único e é muito bom declarar isso, mas nós queremos viver isso. Pai, no nome de Jesus, fica conosco, cuida do teu povo. Senhor, que esse pequeno grupo que está aqui possa sentir, ó Deus, a ação do teu Espírito Santo. E a partir de hoje, Senhor, nós colocarmos a nossa voz, os nossos talentos, os nossos dons, todos à sua disposição e à disposição do corpo, ó Deus. O Senhor diz que nós somos criaturas, feituras suas, que diz que é feito com as mãos. O Senhor nos fez com as tuas mãos para as boas obras em Cristo Jesus. Pai, que assim seja na vida de cada um. Que nós possamos colocar em prática isso, para o louvor e a honra e a glória do teu nome. E em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.